Olá, pessoal, beleza? O relato de hoje fará você refletir sobre a vida. Então fique até o final do vídeo. Peço que deixe sua opinião nos comentários que ajude o autor da melhor forma possível. Então agora, coloque o fone de ouvido e aprecie a história enquanto realiza seus afazeres. Eu sou o idiota por ter apagado minha melhor amiga e o marido dela das minhas redes sociais depois que eles me desconvidaram do casamento. Eu, 27 anos, e minha melhor amiga, 26. Somos amigas desde o 8º ano do ensino fundamental, o que significa mais de 15 anos de amizade. Éramos muito próximas. Na adolescência passávamos todos os dias juntas, na casa uma da outra, fazendo festa do pijama e etc. Éramos praticamente inseparáveis. No 10º ano, quando eu tinha 15 anos, minha família e eu nos mudamos para outra cidade, a cerca de 3 horas de distância. No entanto, minha melhor amiga e eu continuamos próximas e conversávamos o tempo todo. Às vezes nos encontrávamos e nos visitávamos nos fins de semana. Com o tempo, nos distanciamos um pouco, mas sempre mantivemos contato e nos mantivemos próximas. Mesmo que não conversássemos todos os dias. Minha melhor amiga está com o mesmo cara desde que eu me mudei. Eles foram para a Espanha para sua primeira viagem juntos. Quando chegaram em casa, minha melhor amiga me contou que o namorado dela tinha pedido ela em casamento. Fiquei absolutamente radiante por eles. Ela estava tão animada e me pediu para ser madrinha de casamento. Ela explicou que não teria uma dama de honra porque não conseguia escolher entre sua melhor amiga e sua irmã. Então, ela teria todas nós como madrinhas, o que me deixou muito feliz. Expliquei para minha melhor amiga que ficaria muito feliz em ajudá-la com qualquer planejamento do casamento, e ela pareceu grata, mas explicou que precisavam economizar algum dinheiro por alguns anos primeiro, o que eu concordei e seguimos em frente com nossas vidas. Nos anos seguintes ao noivado, ela costumava me perguntar se eu ainda estava feliz em ser madrinha, pois logo começariam o planejamento. Então veio a Covid, o que deu um pouco de pausa nos planos deles, pois não queriam fazer o casamento durante a pandemia, mas ela continuou planejando o casamento durante todo o tempo. Quando a pandemia finalmente pareceu passar e as coisas começaram a voltar ao normal, meu parceiro e eu começamos a fazer planos para nos mudar para o Canadá. Sempre quisemos morar em outro país por alguns anos, então começamos a colocar os planos em movimento para que isso acontecesse. Contei para minha melhor amiga sobre nossos planos, e ela perguntou se ainda poderíamos ir ao casamento, pois seria realizado em maio de 2023. Estávamos planejando a mudança para agosto de 2023, então teríamos tempo de sobra para ir. Ela não mencionou nada sobre eu ser madrinha, o que me deixou um pouco confusa, pois era algo que ela sempre falava até aquele momento. Eu a tranquilizei dizendo que estaríamos mais do que dispostos a fazer a viagem até minha cidade natal para ir ao casamento. Ela pareceu grata e feliz, e mesmo que ela não tivesse mencionado que eu estaria presente como madrinha, eu ainda estava animada para celebrar o grande dia da minha melhor amiga. Com o passar dos meses e a data do casamento se aproximando, percebi que ainda não tínhamos recebido um convite para o casamento, então ainda não sabíamos nenhum detalhe sobre o local ou a festa depois. Nada. Fomos informados de que o casamento seria realizado em uma data próxima ao final de maio. No entanto, um dia abri o Facebook e vi muitas fotos e muitas mensagens de parabéns para minha melhor amiga e seu novo marido. Fiquei confusa, pois as fotos eram claramente do dia do casamento deles, e eles tinham amigos e familiares presentes. Rolei pelas fotos e percebi que ela só tinha 2 madrinhas. Uma delas era a irmã do marido dela e a outra era a irmã dela. À primeira vista, parecia que ambas eram apenas madrinhas. Mas ao continuar rolando, percebi que a irmã do marido dela estava usando uma faixa com Dama de Honra, escrito nela, e a irmã dela estava usando uma faixa com Madrinha, escrito nela, além de algumas fotos de taças de champanhe personalizadas com os mesmos títulos escritos nelas. Fiquei confusa, pois durante todos esses anos, ela me perguntou se eu seria a madrinha dela, e mesmo que eu tenha percebido que isso não estava mais em oferta, pelo menos esperava ser convidada para o casamento. Ela ainda era minha melhor amiga, e no período que antecedeu o casamento, ela ainda estava me mandando mensagens e conversando comigo normalmente sobre o casamento e como o planejamento estava indo. Nos dias que antecederam o casamento, não tive nenhuma comunicação dela sobre um convite ou sobre ela confirmar se eu iria ou algo do tipo. Fiquei magoada por não ter sido informada sobre nada disso. Entrei no Facebook e a excluí, assim como o marido dela. Não demorou muito para ela perceber, diria que em 3 ou 4 horas, recebi uma mensagem dela perguntando qual era o meu problema e por que eu estava tão ofendida a ponto de precisar removê-la do meu Facebook. Ainda não respondi. Já faz um tempo desde que ela me mandou uma mensagem, e para ser honesta, não sinto que tenho palavras para explicar por que a removi. Acho que isso deveria ser óbvio, certo?
mas não posso deixar de me sentir um pouco culpada por ter jogado fora tantos anos de amizade por causa disso. Então, eu sou a idiota? Atualização. Eu estava na cidade quando a despedida de solteira dela aconteceu, o que eu não sabia na época. Perguntei se ela queria sair nesse dia e ela disse que estava ocupada. Depois vi as fotos da despedida de solteira no final da noite. Fiquei em dúvida se deveria ou não responder a minha melhor amiga depois das respostas a esta postagem. Recebi alguns comentários muito legais me dizendo para não dar bola, mas também tive algumas pessoas explicando que eu mereço uma razão para não ter sido convidada. Bem, decidi não responder à mensagem dela. Sinto que o melhor resultado para mim é proteger minha paz e seguir em frente para amizades melhores que tragam valor e felicidade para minha vida. Sou grata pelos anos de amizade que tive com ela, mas sinto que definitivamente é hora de deixar isso para trás. E no fim das contas, se os papéis fossem invertidos, eu nunca a teria tratado dessa maneira. Relembrei os anos que antecederam tudo isso e cheguei à conclusão de que foi muito unilateral por uma grande parte do tempo em que fomos amigas. Eu mandava cartões de aniversário, ou até mesmo os presentes se pudesse pagar para eles e seus filhos. E às vezes, nem recebia um obrigado. Nunca esperei nada em troca, é claro, mas isso solidificou o fato de que era principalmente eu quem fazia o esforço com a amizade no final. Sinto muito por decepcionar quem estava esperando um resultado mais dramático, mas também sou grata a vocês que tomaram o tempo para dar ótimas dicas e comentar algumas respostas realmente doces. Só para esclarecer algumas coisas. Não, eu nunca recebi um convite. Ela não pediu um endereço atualizado, nem me informou que havia enviado um. Fui informada de que o casamento seria no final de maio, mas quando vi as fotos no Facebook, era quase o final de abril, então a data do casamento havia mudado sem meu conhecimento. É possível que ela tenha ficado magoada com a minha mudança de país, mas considerando que eu já não morava perto dela, e não morava há algum tempo, não consigo ver isso como o principal motivo para esse comportamento. Não houve desentendimentos ou incidentes entre nós para justificar nada disso, então realmente foi um mistério completo para mim. Atualização 2. Meus amigos, vocês não vão acreditar no que aconteceu. Certo dia, estava limpando a casa e pensando no que tinha acontecido. Alguém tocou a campainha e eu atendi. Foi quando, de repente, ela apareceu na minha casa. Fiquei em choque, sem reação. Convidei para entrar. O clima, diga-se de passagem, não era uma das melhores. Foi quando desabou em lágrimas e disse que houve uma pressão muito grande da família dela para que a dama de honra fosse a irmã do seu marido. E que não teria coragem de dizer isso para mim com medo de me magoar. Ficou tão confusa que não soube o que fazer. Me disse que não queria perder minha amizade e que faria de tudo para que eu a perdoasse. Naquele momento eu disse, se aquilo era tudo o que ela tinha a dizer, e então pedi para que ela fosse embora. Fiquei muito triste, pois ela era minha melhor amiga. Tivemos uma história linda. Não sei se devo perdoá-la ou esquecer da sua existência. Preciso da ajuda de vocês. O que você faria? Gostou do vídeo? Considere deixar um joinha e se inscrever no canal para receber vídeos novos. Fique com Deus. Até a próxima.